você sabe que toda e qualquer empresa precisa de um fluxo de caixa, de uma vida financeira saudável para ter um crescimento exponencial, uma das características de uma startup, não é? Por que não falarmos hoje de uma fintech? No caso, a Finplace, viemos conhecer esse facilitador de crédito entre aquele empreendedor que precisa e aquele banco que vai disponibilizar o recurso. Vamos conhecer tudo isso e muito mais a partir de agora. Felipe, estamos aqui na Finplace, é um prazer falar com você. Quero ouvir tudo e mais um pouco a respeito da história, ideação, enfim, como foi? Legal, o prazer é todo meu. Rapidamente, a Finplace, ela é uma vontade genuína de democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Né? Para a pequena e média empresa no Brasil, nunca foi fácil sobreviver. Né? E o crédito é uma alavanca do capitalismo. E ela nasce exatamente com esse propósito, de ajudar essa alavanca, que essa alavanca chegue à pequena e média empresa brasileira, que a gente consiga conectar essas empresas com a instituição financeira adequada para o crédito dela. Então, nascemos em 2019, lançamos em 2020, enfrentamos todos os processos pandêmicos, né, toda a crise mundial, e a gente continua firme no propósito de ajudar o empresário brasileiro. Agora, principais desafios para fazer realmente essa ponte de intermediação entre o consumidor, entre aquela pessoa que necessita do crédito e entre a empresa, o banco, o financiador. Como é que vocês lidam com esses pontos, hein? Muito bem. Isso é exatamente o grande diferencial que nós temos. A gente tem muita tecnologia envolvida e muito know-how aplicado. Né? Então, eu tenho no mercado mais de 15 anos no mercado financeiro, venho de uma carreira internacional de consultoria e auditoria, e aí a gente aplicou todo esse know-how dentro de uma tecnologia. Então, basicamente, a gente escaneia o empreendedor brasileiro, pequena e média empresa, né? Esse escaneamento gera uma espécie de rating dele e a gente conecta esse escaneamento a políticas de crédito diversas dos financiadores. Sim. O que a gente faz com isso? A gente entende, então, qual é o melhor cliente para o melhor financiador. Né? E ao fazer esse match, a gente aconselha ele, que ele tem hipoteticamente 20 financiadores que dão match com ele, então a gente começa um processo de autorização de informações para que isso flua. Você nascer como startup precisa também dessa visão médio e longo prazo de uma rentabilidade, de um crescimento exponencial. Sim. E vocês também facilitam essa visão, quem sabe? Muito, muito. Na verdade, assim, o grande pilar do capitalismo é a alavanca do crédito. Por que eu falo isso? Porque não é demérito pegar dívida. Esse é um problema conceitual brasileiro. Não é demérito nenhum. O demérito é não saber administrá-la. Né? Mas é comum, por exemplo, que o empresário brasileiro tenha uma demanda de capital de giro. O que é o capital de giro? Ele é a venda que você naturalmente vende a prazo, é uma cultura do Brasil, vender parcelado. Acho que quem não vende parcelado não consegue nem vender, não é isso? 30, 60, 90, 120. E normalmente, para que você faça uma boa negociação com o fornecedor, você paga à vista. Então, o fato de pagar à vista e receber a prazo, você abre um buraco, né, de caixa. É essa necessidade de caixa que muitos parceiros, muitos empreendedores brasileiros precisam de apoio nas instituições financeiras. E é exatamente aí que a Finplace entra com um produto que se chama antecipação de recebíveis. Né? Que nada mais é do que pegar a sua venda a prazo, né, da sua nota fiscal emitida a prazo e colocar como lastro de crédito para que ele possa ter um crédito mais rápido e mais barato. Essa dor de mercado, então, que vocês sentiram ali e foram solucionar. Perfeito. O que é importantíssimo porque acredito que isso impacta setores diversos, por exemplo, varejistas. Hoje a macroeconomia e o setor de varejo, por exemplo, chama muita atenção nos noticiários diversos justamente por esse gap. Eu acho que existe. Sim. E você acaba se embolando ali, cria uma bola de neve sem tamanho, né? Sem tamanho. Essa é uma demanda de qualquer setor, né? A demanda de capital de giro. Ela é maior ou menor. No varejo, principalmente das grandes varejistas, é uma demanda muito, muito grande. Então, os fatos recentes mostram que esse alongamento de dívida dos fornecedores, ou seja, do prazo de pagamento do grande varejista ao fornecedor,
né, gera um esgotamento de caixa desse fornecedor. Então ele precisa recorrer ao capital de giro constante para continuar seu negócio em pé. E aí ainda mais, quando você tem um prazo de pagamento, mas quando você tem inadimplência como foi o acontecido, aí a gente realmente entra para uma crise de crédito, que é o que de fato nós estamos vivendo. Pois é. Agora, a segurança que vocês têm nessa viabilização das duas pontas, como é que funciona a tecnologia inserida na Finplace, por exemplo? É um site, é um aplicativo? Conta pra gente. Legal. A gente é um website 100% desenvolvimento próprio, né? E 100% real time. Então a gente faz todas as validações de uma ponta, bem como a outra. Então todas as transações dentro do nosso ecossistema são validadas, seguras e registradas pelos órgãos competentes. Então o que a gente faz é demonstrar a clareza de informações do empreendedor, né? E para que o financiador possa fazer a melhor leitura. Porque crédito, ele passa primeiro por informações, né? Segundo, por política de crédito. Mas se você não tem informação, não adianta aplicar a política de crédito. Então, transparência é o nosso lema. Então, a gente tem algumas ferramentas como o FinScanner, o FinMatch, o FinCredit, são todas as ferramentas, a gente coloca sempre o nome de Fin, para fazer analogia a Finplace, mas são todas as ferramentas que deixam o nosso ecossistema mais seguro, confiável, para que tanto o tomador quanto o financiador naveguem com segurança e façam bons negócios. E como é que funciona esse sistema de checks, por exemplo, para uma empresa se identificar com o fornecedor e vice-versa? Vocês fazem uma espécie de peneira? Como é que funciona esse match? Perfeito. A gente tem um checklist enorme, só que ele é modelável, né? Então, se nós estamos falando de uma pequena empresa, hipoteticamente, que fatura ali seus 1 milhão por mês, 12 milhões ano, ele tem uma necessidade, ele tem um arcabouço de documento menor do que uma grande companhia. Então a gente, o nosso mecanismo, nosso algoritmo faz essa leitura e vai oferecer a esse empreendedor a instituição financeira adequada para ele. Porque senão ficam 2 pesos e 2 medidas, né? A gente querer comparar uma pequena empresa com, por exemplo, uma empresa listada na Bolsa, Petrobras ou outra, ela não tem o mesmo tipo de governance, o mesmo tipo de documentação adequada para aquilo. Então a gente faz essas adequações de forma automática e mostra para esse cliente que tais instituições financeiras, quer sejam bancos, factories, FDICs, securitizadoras, agora o peer-to-peer lending que está vindo, né, que é um investidor direto comprando, a gente faz essa conexão e dali a gente apresenta uma parte com a outra e ajuda nas explicações também. Tem vários vídeos institucionais que vão explicar até que eles comecem a operar. Na hora que começa a operar, assina o contrato de operações, a gente monitora essas operações e vai sempre ajudando que ele faça a melhor divisão entre os parceiros, buscando sempre o melhor de linha para o empreendedor, linha de crédito, bem como o preço também, para que ele mantenha a margem de lucro dele mais adequada. Nossa, bacana saber as diferenças também, né? E você elencou muito bem esses pontos aí que trazem suas peculiaridades com relação a quem está fornecendo, como é que funciona esse mecanismo. Vivemos um momento, vamos dizer, de vacas magras, infelizmente. O que tem que fazer é um processo de educação financeira que a gente faz constantemente com os nossos clientes, que nessa hora não adianta querer crescer como águia, né? Aumentando o seu faturamento. Você tem que crescer como tatu, reduzindo o seu custo. De alguma forma você tem que abrir spread, né? Margem. Ou você aumenta o faturamento, ou você mantém o faturamento e reduz o custo. De qualquer forma, você continua com a sua margem de contribuição, preservando a sua companhia. Esse é o momento que nós vivemos até que a gente consiga ter esses movimentos que eu falei anteriormente para que a gente possa alavancar novamente a economia. Não, muito interessante o que você fala, porque a educação financeira eu acho que é cada vez mais necessária hoje em dia para a sobrevivência do negócio e também da pessoa física ou jurídica. Afinal, a gente fala também de empregabilidade e hoje o cenário de desemprego no Brasil está sendo transformado principalmente pela atuação dos empreendedores, né? Então, como empreender no Brasil de uma forma inteligente e realmente saudável, sustentável de negócio? Educação financeira. Educação financeira. A gente faz muito na prática. Sim. Tá? A gente entende que a teoria ela tem que vir da base escolar e da própria busca da pessoa, que hoje com o meio
com o nível de informações que a gente tem com a tecnologia atual, a pessoa pode estudar constantemente, né? Não parar de estudar. Mas na prática a gente tem uma ferramenta que a gente chama de FinMatch. Então a gente dá um rating dele de acordo com o escalonamento que ele tem do muito verde para o muito vermelho, né? E a gente vai mostrando para ele o que ele precisa fazer para melhorar ou para não deixar piorar. Porque a gente faz uma análise preditiva. Como eu te falei, todo cliente que entra, a gente instala um escaneamento que chama FinScanner. A gente pega os últimos 10 anos dele de informações fiscais. E por que a gente pega informação fiscal? Porque a informação fiscal é o core do cliente, é o negócio dele. Por exemplo, ele compra um produto A por 10 e vende esse mesmo produto por 12. Significa que a margem dele, historicamente, é de 2, né? O ponto a gente estuda essa história do produto dele dos últimos 10 anos, compara com o segmento do mercado e mostra para ele se ele está enquadrado ou não está enquadrado, ou se ele está em queda. Essa queda, a velocidade dessa queda, a gente consegue fazer uma análise preditiva, claro, com muita tecnologia por trás e algoritmos, para que fale com ele em X meses, você pode perder o seu status de rating atual. Né? E o que você precisa fazer para não perder? Porque o que a gente quer é que ele não perca acesso ao crédito e, claro, crédito sempre mais barato, mas para isso ele tem que fazer um para casa. É uma questão aí ligada também a, quem sabe, modernização de uma auditoria? É por aí ou não entendi? Seria uma modernização de um relatório de controladoria. Boa. Imagine que eu faço análises e que a gente comece a projetar qual é o markup do produto, qual o markup é a margem bruta do produto. Eu compro por X e vendo por Y. Essa é a margem bruta mais importante da companhia, porque dali para baixo, imagina uma DRE, né, que é um demonstrativo de resultado do exercício, que você tem a receita, né, e você tem os impostos sobre essa receita e você tem o custo desse produto. A próxima linha é o lucro bruto. Isso aqui é o que mais importa em qualquer companhia, qualquer que seja o seu segmento. Quanto mais lucro bruto ela tem, mais capacidade ela tem para pagar as despesas administrativas e entregar resultado aos acionistas. Então o lucro bruto é que manda, é ali que a gente trabalha e mostra para ele que ele está bom, está enquadrado, está acima ou está abaixo do mercado e qual é a curva de tendência. Comparado aos últimos 10 anos, o que pode acontecer nos próximos 5 a 10 anos para frente também. Maravilha, essa previsibilidade que também é crucial para a manutenção de um negócio, né, para o crescimento dele. Ou seja, não é só facilitar o crédito, é também fazer com que a pessoa tomadora do crédito, principalmente, entenda o que ela está fazendo, os reflexos disso a médio e longo prazo, para ter essa noção mesmo geral. Né, a gente chama isso de conscientização do crédito. Isso é parte do nosso processo de democratizar o acesso ao crédito. Porque crédito, ele pode ser muito bom, mas ele é dívida. Sim. Então, dívida não é um demérito, mas ela tem que ser planejada e controlada. Olha, eu quero dicas assim que a gente voltar do intervalo, porque eu sei que você tem muito mais coisas para falar aqui no Startupeiros. Já, fica por aqui porque a gente volta em instantes. Eu falei que era rapidinho, já voltamos aqui com Startupeiros, hoje com a Finplace, o Felipe falando tudo e mais um pouco do mercado de crédito, uma fintech, né, os desafios de uma fintech no mercado brasileiro. Felipe, as dicas, por favor, eu pedi na saída do intervalo e agora eu quero te ouvir a respeito tanto daquela pessoa que pode, quem sabe, querer investir no planejamento, na ideação de uma fintech, quanto para aquele empreendedor que busca, por exemplo, o serviço de vocês. Perfeito. Então vamos separar. Para um startupeiro raiz, né? Eu acho que a principal dica é realmente entender o negócio, né? Não dá para ter boas ideias e tentar executá-la sem estudar as consequências práticas dessas ideias, né? Por exemplo, a Finplace, para que eu desenvolvesse a Finplace, eu e os meus sócios, os founders, tem mais de décadas
nesse mercado financeiro. Então a gente tem conhecimento de causa. Isso é muito, muito importante, né? Claro que muitas coisas são novas, né? Mas pelo menos a base, da onde ela surgiu e qual o problema que ela resolve, o startupeiro tem que conhecer a fundo. Se ele não conhece a fundo, ele tem que ter um sócio que conheça a fundo. Então, essa para mim é a principal dica. E a segunda, não menos importante, é que o dinheiro, ele cobra caro, né? Então, na verdade, não pense em alavancar a qualquer custo. Pense em equilibrar o break-even, né? Equilibrar as contas, aquilo que você consegue faturar com o que você gasta. Esse equilíbrio é saudável e perpetua a empresa. Né? Quando você alavanca de forma muito agressiva, como foi uma bolha há pouco tempo atrás, né? Você tem muita aceleração, muito investimento e baixo retorno, você pede a gestão, controle e viabilidade dessa companhia. Eu não acredito nisso. Eu acredito no equilíbrio das contas e principalmente no know-how dos fundadores sobre o tema específico que ele está criando ali, desenvolvendo. Então, com relação ao startupeiro ou criar uma fintech específica, uma startup do mundo financeiro, a principal dica é conheça profundamente, tenha know-how do seu negócio e administre muito bem seu caixa, porque em tempos de crise ainda é pior, mas em voo de cruzeiro também é importante. Com relação ao empresário, de qualquer segmento que esteja startando ou não, né, que esteja assumindo, adquirindo, acho que a coisa mais importante que ele tem que avaliar é o plano estratégico da companhia, né? O plano estratégico da companhia envolve conhecimento do mercado, envolve conhecimento dos seus concorrentes, quais são os movimentos que podem acontecer, né, no mercado que possam afetá-lo. Por exemplo, a iminente criação de uma tecnologia que pode acabar com o negócio dele. Ele tem que estar atento a isso aí. Isso tudo tem que estar dentro do seu planejamento estratégico. A parte mais importante do planejamento estratégico, eu vou dizer, essa é a parte poética, a parte bonita, a parte que você idealiza o negócio, então você vê as forças, as fraquezas, né? Tudo que pode impactar o seu negócio. Agora tem uma outra parte que é a parte prática. Então, a parte do capital de giro e o dinheiro para investimento. Separe profundamente o que é dinheiro para investir, ou seja, aquilo que você vai montar, o parque fabril, a estrutura da sua loja, né, o imobilizado, o maquinário, isso é investimento, esse é um tipo de dinheiro. É um dinheiro de longuíssimo prazo e que ele não traz retorno no curto prazo e ele é depreciável, né? Porque aquele ativo ele vai perdendo o valor de mercado. E o outro recurso muito, muito importante que é esquecido é o dinheiro de capital de giro. Então o que você tem que fazer? O capital de giro, que é a especialização da Finplace, né? Você tem que primeiro saber qual que é a sua necessidade de capital de giro, ou seja, quanto de estoque você tem que ter para começar a vender, ou seja, você começa o jogo devendo, né? Você começa o jogo com estoque, com contas a pagar com fornecedor, não é isso? E tem que vender ainda enquadrado no mercado. Muitas vezes seu mercado, na maioria das vezes, tem que parcelar. Então você vai vender a prazo, como eu falei, vai vender a prazo, vai ter que pagar à vista, e esse descasamento de fluxo de caixa você tem que prever qual é a demanda exata dele. Na hora que você prever essa demanda, você vai entender qual é a parte que você consegue bancar e qual é a parte que você vai ter que buscar o apoio de instituições financeiras. Sim. É nessa hora que a Finplace consegue te ajudar. Né? Com todo o nosso processo de FinMatch, que é o escaneamento total desse cliente, a gente consegue ver com muita tecnologia exatamente isso que eu estou te falando, principalmente a parte prática do negócio, qual é a margem bruta, comparar com o mercado. Então a gente vai levar para trazer parceiros para ele que vai garantir a sustentabilidade desse capital de giro dele. E aí no mais muito trabalho, não misture conta física com pessoa jurídica, né? E boa sorte, porque empreender no Brasil hoje não tá fácil. Não, é sinônimo de coragem, resiliência e tentar afastar a ansiedade, que muitas vezes pode pegar o empreendedor, o empresário, nossa, querer ver resultado a todo custo, como você falou, que não é por aí, não é, Felipe?
Agora, essa questão também de vocês olharem a Finplace médio e longo prazo, depende do cenário macro, depende muitas vezes de como é que vai andar também essa questão de empreendedorismo no Brasil. Como é que vocês olham para o futuro de vocês, por exemplo? Olha, a gente tem uma sorte, né? Como o nosso negócio é muito novo e não temos concorrentes do jeito que a gente faz, a gente costuma brincar dentro do nosso conselho com os investidores que a gente cresce horizontalmente, a gente ganha espaço no mercado, não verticalmente. Então, o que acontece? Na crise, especificamente a Finplace, ela toma espaço, né? Ela vai adquirindo espaço dos outros, do modelo antigo. Como a gente é um modelo extremamente novo, né? E a gente reduz o custo forte do financiador e, portanto, ele cobra menos taxa do empreendedor brasileiro, a gente tem muito espaço para crescer. Então a gente continua crescendo. Finplace, por exemplo, já fez mais de 3 bi e 200 de operações transacionadas, ajudou essas operações. E continuamos crescendo. Mas é horizontal. Então, ou seja, a gente ganha espaço no mercado. Por quê? Porque a gente é inovador. A gente traz algo novo. Mas a gente não exponencia, né? Ou seja, não cresce verticalmente, porque isso eu preciso que a economia desenvolva, porque como a gente ajuda a alavanca do capitalismo, que é o crédito, sem um crescimento econômico a gente não vai exponenciar. Mas, indubitavelmente, a gente continua crescendo, ganhando espaço no mercado, porque a gente é um produto novo e que ajuda muito, principalmente nas dificuldades da pequena e média empresa. Então, nós vamos estar sempre aí. Sim. Enquanto existir capitalismo, enquanto existir Brasil, a gente vai crescer. E agora exponenciar, a gente precisa realmente de uma economia mais forte. Não, essa questão horizontal, o crescimento horizontal, está pegando também na questão ecossistema da empresa, corporativo mesmo. Né? A gente não tem mais uma liderança verticalizada. Hoje também as relações institucionais estão nesse patamar de igualdade, de pé de igualdade mesmo. Falando nisso, o que um colaborador de da Finplace, por exemplo, de uma fintech, precisa ter no seu olhar? Como é que funciona aqui recrutamento, seleção dentro da startup? A parte mais importante, por exemplo, eu me intitulo líder de propósito. Eu sou obrigado a colocar o CEO lá para ter uma referência. Mas, de fato, a gente não é assim aqui na Finplace. É muito horizontalizado, porque as ideias elas vêm da onde a gente não imagina. Então, as pessoas realmente contribuem. E tem um plano muito bem escrito para que a pessoa vira partnership, né? Vira aquele sócio pequenininho que pode ir comprando, pode ir crescendo, né? Eu acho que a principal característica do profissional para o mundo moderno, vamos falar de uma fintech, uma startup, mas para o mundo moderno é o soft skill. Né? O hard skill, ele vai ser um contínuo aprendizado com o tempo. Né? Não adianta você estudar 4, 5 anos na universidade e depois você ficar obsoleto. Sim. Né? Essa não é mais a realidade. Né? O Leandro Carnal tem uma apresentação que ele fala do lifelong learning, né? Que é estudar pelo resto da vida, e eu acho que esse é o caminho para o hard skill. Agora, o soft skill, ele é muito importante que você desenvolva principalmente as suas características de empatia, né? De diversidade, de entender o ecossistema que você vive, né? Isso tudo faz a diferença do profissional atual, né? Entender as tecnologias atuais, estar aberto ao novo constantemente, né? O ser humano tem medo do novo, ele gosta da zona de conforto, né? O sapo em água morna, e a gente, esse novo profissional, ele precisa estar aberto a isso. Então, acho que esses soft skills que ele precisa estar desenvolvendo constantemente, controlar a ansiedade, saber lidar com as pessoas, saber se comunicar de maneira correta, ser empático, e o hard skill, os estudos sobre a área técnica dele, sobre o que ele desenvolve, isso deve ser constante e deve ser algo que ele goste de fazer. Portanto, procure algo que te faça feliz, porque você vai ter que estudar pelo resto da vida. Pois é, antes a gente achava que só médico precisava estudar pelo resto da vida, né? Hoje qualquer profissão exige isso, porque eu acho que é um aprimoramento próprio, primeiramente, pessoalmente falando, e profissionalmente também. Obviamente, essas habilidades técnicas e comportamentais que você citou também é muito importante. A gente está quase no final do programa já, passou correndo esse ótimo papo que tivemos até aqui. Por fim, suas considerações, quem sabe uma mensagem para quem nos assiste diretamente. Felipe, por favor, fica à vontade. Para mim foi um grande prazer.
Acho que é uma mensagem importante para o momento que a gente vive hoje no país. A gente não vai ficar nessa situação por muito mais tempo, né? Há que se ter um movimento. O Brasil não como comparado a outros países na América Latina, né? Temos um potencial exploratório mineral muito grande, um potencial econômico de pessoas muito grande. Então, acho que o que devemos fazer agora é o dever de casa. Empresários, se adequem aos custos, contem com a Finplace, para que a gente consiga crédito saudável para esse momento e vamos esperar essa tormenta passar, porque ela vai passar. Vai passar. Vem um arco-íris por aí. Se Deus quiser. E a Finplace está ajudando também essa construção e essa visão. Estaremos lá, juntos, nesse arco-íris. Maravilha. Olha, muito obrigada. Boa Prazer. sorte sempre para vocês e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Para você também que nos acompanha, muito obrigada até aqui. A gente se encontra no próximo Startupeiros. Até lá.